Oi pessoal, então vou ler aqui um texto para vocês que está lá em 2 Samuel 9:1. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. O primeiro rei de Israel, ele se chamava Saul. No primeiro ano do seu reinado, ele estava reinando com a aprovação de Deus. Só que depois desse primeiro ano de reinado, Deus o rejeitou. Ou seja, Deus não queria mais que ele reinasse, entendeu? Mas ele ficou ainda administrando a casa de Israel. E aí, devido a isso, a rejeição de Deus ocasionou muitos efeitos colaterais na vida de Saul. Tipo, hoje, né, no caso, ele teve síndrome do pânico, ele teve depressão, ele teve ansiedade. E aí, devido a isso, eles contrataram um tocador de harpa para que fizessem o rei Saul dormir, porque ele estava sendo muito atormentado por espíritos do mal devido à rejeição de Deus, né? Jonatas era filho de rei Saul e eles contrataram uma babá para ter a responsabilidade de cuidar do neto do rei Saul, que era Mefibosete. Quando a babá ela recebe a notícia de que o rei Saul ele tinha tirado a própria vida, e também ela descobre que os reis de Israel eles estavam sendo executados, né? Aí ela pega esse bebê e ela fica apavorada. Ela fala com ela que ela tem que proteger esse bebê, né? Porque se eles estão de olho no trono, eles vão ver Mefibosete como uma ameaça. Então ela tenta proteger. E aí ela pega esse bebê no colo e ela foge. E aí ela sai correndo, desesperada. E aí a Bíblia fala que ela pegou e ela caiu quando ela sai desesperada. E aí, por causa desse impacto que, no caso, a criança caiu do colo dela. E aí, com o impacto, Mefibosete, ele se torna coxo. Ele se torna paralítico, né? E aí ela pega essa criança e ela vai para Lodebar. E aí muita gente fala que Lodebar significa uma terra sem Deus, a terra do esquecimento, né? E muita gente também fala que a gente não pode cair em Lodebar porque é uma terra que não tem Deus. Que não é o que Deus tem para minha vida lá, entendeu? E aí, se fosse pelo diabo, ele teria destruído Lodebar, mas ele não conseguiu. O diabo não conseguiu destruir Mefibosete em Lodebar porque nunca foi uma arma pro diabo, entendeu? Lodebar é um esconderijo secreto para tratar o príncipe em vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Tipo, às vezes Deus ele vai nos colocar em lugares que a gente vai se perguntar, mas o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô passando por isso? O que eu fiz? Ele vai nos colocar em cenários que nunca esteve nos nossos sonhos, nunca esteve nos nossos planejamentos. A gente não planejou isso, mas a gente está vivendo isso. E aí Deus diz pra gente ter cuidado, para não reclamar do esconderijo que Ele está nos colocando. Então, o problema nunca foi Lodebar, e sim a maneira com que a gente via. Então, a gente tem que confiar mais em Deus, acreditar mais nos planos dele para nossas vidas. Pedir para que Ele nos dê visão e ter fé que isso tudo que a gente está passando é plano de Deus nas nossas vidas, tá? Então, era isso.